Nesses 100 anos aí, e em tudo isso que nós lemos, estamos vendo, eu sei que o irmão é esclarecido, mas onde fica Cristo nisso? Em segundo plano. Em segundo plano. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É a palavra Isso de aí, Deus. isso é heresia. Isso é heresia. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso é heresia. E não há demérito nisso. Certo. Então, para que ficar criando um mito de que é uma igreja que foi fundamentada em Cristo, a partir de Cristo? E não há demérito nisso. Certo. Então, para que ficar criando um mito de que é uma igreja que foi fundamentada em Cristo, a partir de Cristo? Paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Vamos fazer uma análise. Esse vídeo aqui, pessoal, é para a gente fazer uma análise da podcast que teve lá no canal do Daniel Ferro. Se não me falha a memória, o nome do irmão da Congregação Cristã no Brasil é William. Ele é filósofo, ok? E eu já quero dizer de antemão, tá? O que vocês vão ver é um CCBano que estudou, né, conhece um pouco ali as escrituras e o que ele faz, tá? Ele tenta, ele usa das palavras para tentar passar um pano e ao mesmo tempo ele defende a seita, tá? Ele relativiza a verdade. Ok? Ou seja, não importa que você esteja no caminho errado, caminhando para a condenação. O que importa é que neste caminho você está indo feliz. Você está tudo bem. Você vai ver alguns absurdos aqui que eu vou mostrar para vocês. Você vai ver uma que ele diz tacidamente, né, que a Congregação Cristã no Brasil não está fundamentada em Jesus Cristo, tá? Para responder, o Daniel Ferro fez duas perguntas ali que foi praticamente um checkmate, ok? E aí ele deu voltas e quis dividir coisas, né? Como se a congregação fosse apenas os papéis da igreja, ela não fosse pessoas que estão gerindo a crença, a doutrina, os ensinamentos ali dentro, né? E outras coisas mais. Então eu vou acompanhar com vocês, nós vamos ouvir e vamos tecer aqui as nossas análises, ok? É lamentável, né? E esse irmão, a situação dele é muito pior do que os irmãos da congregação, porque muitos ali estão cometendo idolatria, eles não têm conhecimento de Cristo e provavelmente Deus pode se usar de misericórdia deles, né? Mas no caso de uma pessoa que conhece, sabe e mesmo assim ele atua para tentar camuflar isso, ele não trabalha para consertar, tá? Ele trabalha para esconder. Por que ele faz isso? Porque o coração dele está nisso. Quando o coração dos homens está em coisas de homens, meu amigo, você nunca vai ser verdadeiro no evangelho, tá? Nós vamos analisar aqui, vamos tocar aqui, ó, e vamos fazer a nossa análise, ok? Vamos lá. E aí o que surge, infelizmente, que eles estão sentindo na pele, é uma fábrica de pessoas revoltadas. Ó, agora ele vai falar os críticos, ele vai atacar os críticos, tá? Porque eles estão preocupadíssimos com os críticos, principalmente aqui do viés do meu canal, o Fernando do Caminho de Damasco, porque nós somos aqueles que estão indo nas estruturas da CCB. A gente aponta as heresias da CCB, não problemas de comportamento desse, daquele. Não, a gente vai nas heresias, nos dogmas e nos ensinamentos, ok? E agora, aqui, ele vai fazer um ataque
como que se saiu da congregação é porque você está revoltado. É isso. Simplesmente isso, tá? Nesse caso, o Daniel Ferro, eu não sei se ele está enquadrando até você. Ele está enquadrando você, porque você saiu de lá também. Então, se você sair e você... Eles querem que você saia e não fale nada da CCB. Ou seja, você sai de um lugar, eu vou dar exemplo, tá? Você sai de um lugar corrupto, se você sair pro lado de fora, você não pode dizer para as pessoas, cuidado que aqui tem corrupção, tá? Eu tô dando exemplo, ok? Então, na cabeça desse senhor, é isso, ele ama tanto a CCB que ele acha impossível sair de lá apenas por convicções doutrinárias, ou seja, aqui não tem o evangelho, aqui não prega Cristo. Vamos vir aqui e vocês vão ver. Uma fábrica de críticos, uma fábrica de pessoas que estão apontando o dedo na ferida, mas eles estão retribuindo a mesma pancada que levaram. Estão refletindo. Sem dó, sem misericórdia. Da mesma forma que eu digo que se alguns pecaram e depois declararam que se sentem perdoados, isso é entre ele e Deus, quer dizer, a dor que a pessoa ouviu em ouvir isso, hoje está sendo devolvida numa proporção gigante pela internet, sem misericórdia, sem a mesma misericórdia que quem escreveu isso aqui. Olha o absurdo que esse camarada está falando. Ele está falando que a gente está fazendo as nossas análises e as nossas críticas sem misericórdia. Proporção gigante. Meu querido, a gente só está falando a verdade. Se para você a verdade está doendo demais, o problema está em vocês. Ou seja, a verdade é proporcional ao tamanho do engano que vocês estão criando. Né? Porque nesse seu discurso, eu não sei se você percebeu, ô William, você está condenando o próprio Jesus Cristo, meu colega. Você está condenando Cristo. Eu vou pôr aqui, tá? Só vou tirar para eu falar, tá? Você está condenando Cristo porque Cristo também fez aquelas críticas dura e pesada, ok? Só que você ama tanto a CCB que você fala, não, meu Deus, acho que tem coisa que poderia passar um pano, deveria fingir que não está vendo. Não, isso aqui que ele está falando vai atacar a estrutura da igreja, aí não pode, tal, é aquela conversa furada. Ó, pessoas que saíram da sua igreja, meu irmão, por conta de que foi perseguido ou passou algum tipo, eles não têm esse viés que a gente tem aqui. Essas pessoas que foram magoadas, elas saíram daí em um estágio onde elas acreditavam na igreja. Eles não saíram decepcionados com a doutrina. Eles não saíram decepcionados com o evangelho. Sabe por quê? Porque todas essas pessoas que saem, eles enxergam o defeito. E aí é óbvio e normal que quando vem para cá, ela vai falar esses defeitos. Quem sai daí sai porque o ancião perseguiu, ele sai falando de pessoas, ele sai apontando isso, ele sai falando que aquilo tá errado, ele fala muito de ética, ele fala muito de injustiça e bibibi, bababá. Isso aí é outro viés, tá? Agora, o viés que está te incomodando são pessoas que saíram daí, colega, por convicção, tá? O que você está citando aí é apenas uma falácia, né? Mas vamos lá, vamos botar aqui e ouvir o que ele tem para dizer. Opa, peraí, desculpa aí, gente. Nesses 100 anos aí, e em tudo isso que nós lemos, estamos vendo, eu sei que o irmão é esclarecido, mas onde fica Cristo nisso? Pois é. A partir do momento que eu desenvolvo uma série de manuais adjuntos à Sagrada Escritura... Olha o enrolo que ele vai dar, pessoal. Você viu a pergunta dele, né? Nesses 100 anos, aonde fica Cristo nisso? Observa que ele já está dando volta, porque a pergunta é desconcertante. Porque o problema da CCB é justamente esse. Por eles não conhecer Cristo, é que esses homens multiplicam tanta heresia. Olha aí. Olha a volta. Parece que fica em segundo plano. Uma série de manuais adjuntos à Sagrada Escritura. Olha aí. Parece que fica em segundo plano. Gente, ele diz nitidamente e claro para vocês, aonde que fica Jesus Cristo nesses 100 anos? Nos manuais, aí ele vai falando, parece que fica em segundo plano. Isso vai servir contra ele, tá? Aqui, ó. Ele tá falando agora que Jesus fica em segundo plano,
né? Depois ele vai falar que Jesus não é a base da igreja, né? Ele vai falar que ele vai confessar que a própria pregação e os pregadores são ruins, e no final ele vai falar: fica lá. Fica lá. Agora me diz, ele sabendo de todos esses erros, e ele ainda diz para você: fica lá. O que ele está dizendo na verdade? Eu amo lá, não importa que lá seja ruim. O meu coração está ali. Eu amo aquele negócio. Eu amo aquela orquestra. É lógico que a orquestra, ela mexe porque a música, até a música normal aí, ela mexe com o nosso sentimento. Então a música mexe. Eles gostam da orquestra, eles gostam da música, eles gostam da liturgia da CCB. O camarada confessa que ela é uma seita, porque é uma seita, você confessou. Jesus em segundo plano, só uma seita vai fazer isso. Jesus não é a base da igreja, só uma seita vai fazer isso. Jesus não é o centro da pregação, só uma seita vai fazer isso. Você só não assume tacitamente que ela é uma seita, mas no contexto todo do que você está concordando aqui, você está assumindo que ela é uma seita. Vamos ouvir mais uma vez como está escrito aí, ó. Nesses 100 anos aí, e em tudo isso que nós lemos, estamos vendo, eu sei que o irmão é esclarecido, mas onde fica Cristo nisso? Em segundo plano. Em segundo plano. Eu já diminuí, tá? O corte anterior, ele tá completo. Nesse, eu diminuí, que é porque ele enrola, né? Eu tirei a enrolação dele, né? Segundo os manuais, tá em segundo plano. Então eu falei, eu coloquei o trecho inteiro e agora eu falei, vamos colocar a resposta dele objetiva. Em segundo plano. Simples assim. Agora vocês estão entendendo, pessoal, quando eu falo aqui é um CCBano defensor da seita, tá? Ele ficou encurralado e ele não teve outra resposta, porque ele tem que ser no mínimo coerente, porque ele sabe que as pessoas estão assistindo. E o Daniel Ferro vai fazer outra pergunta para ele mais para frente, rapaz, que aí desanda, tá? Só lamento um pouco mais para frente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que o Daniel amarelou, né? Amarelou. O Daniel faz uma pergunta, ele dá uma resposta nada a ver. Aliás, o Daniel percebe que ele vai dar uma resposta nada a ver. O Daniel fala alguma coisa que ia dar cheque, só que ele não segue e ele muda de assunto. E vocês vão ver aqui depois. Vamos ver aí, vamos ouvir a sequência da fala dele. Porque o interesse não é de fato ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Olha aí, pessoal, olha a cara dele, ele olha para baixo, todo desconcertado. Na verdade, o interesse lá não é ensinar as pessoas a palavra de Deus. Rapaz, como é que você pode chamar a seita da CCB de igreja se você mesmo está confessando que aquele lugar não está preocupado em ensinar a palavra de Deus? Que diferença você faz agora nessa sua resposta entre Congregação Cristã no Brasil e qualquer outra religião que não ensina Jesus Cristo? Só porque vocês são arrumadinhos? Porque as irmãs põem véu? Porque vocês saúdam com ósculo santo? É nisso que vocês acham que tem a salvação? A salvação é Cristo. Vocês não falam de Cristo. Você acabou de confessar Jesus está em segundo plano. Como é que você pode dizer que a tua igreja é cristã? Eu já falei aqui e volto a falar. Eles não entenderam isso, tá? E olha que a nossa análise aqui ainda deixa a desejar, porque dá pra explorar muita coisa do que esses homens falam, tá? Na fala, né? No comportamento, os trejeitos dele aí. Olha só, vou repetir para vocês. Só um maluco que conhece a CCB e está dentro da CCB tem coragem de defender a CCB. Eu falo uma pessoa compromissada com a verdade. Ele pode gostar dela, mas ele vai falar, não, mas eu não tenho coragem de vir a público defender, não. Não dá. É porque não dá. Não tem como. Tá? Se pegar uma pessoa que tem conhecimento lá e que conhece a palavra de Deus e conhece a CCB, ele vai me dar checkmate em algum momento. Tá? Que é o que aconteceu aqui. Vamos ver, ó. Então, se uma pessoa de fato ela se converte a Jesus Cristo, ela entende que a mudança de vida dela, a ética, a moral dela está pautada na palavra. Olha só a conversa furada dele.
Tá? Ele tentou engabelar. Olha só. Primeiro ele falou, Jesus está em segundo plano. Depois ele falou, agora há pouco aqui atrás, ó, que a igreja não está comprometida em ensinar a palavra. Aí agora ele diz, mas se a pessoa creu de fato, ela vai ficar comprometida com a palavra. Como que ela vai acreditar se ela não ouve a palavra de Deus? Eu não sei se você sabe, tem um texto bíblico lá em Romanos que fala como nós vamos crer se não tem quem pregue. Como a gente vai crer? Deixa eu ver se eu acho aqui em rápidas palavras. Olha só. Está escrito exatamente assim, Romanos capítulo 10, versículo 13. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem? Como que eles podem invocar o nome do Senhor? Olha só. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Primeira pergunta. Segunda pergunta. E como crerão naquele que não ouviram? Terceira pergunta, e como ouvirão se não tem quem pregue? A tua igreja não prega Jesus Cristo, por isso eles não crêem em Jesus Cristo, isso está provado nas redes sociais, vocês não falam de Jesus, vocês sequer defendem Jesus Cristo, porque vocês não têm afeição a Jesus Cristo. E aqui você agora está querendo engabelar, você assume uma coisa que vocês não fazem e agora vocês estão querendo tomar posse daquilo que vocês não têm. Ou seja, mas se a pessoa creu de fato, né, ela vai se comprometer com a palavra. Pode ter alguém comprometido aí, ouvindo a palavra? Sim, mas não foi o serviço de vocês. Não foi serviço da seita de vocês. Se ela creu, foi por outros meios. Foi por outros meios. Trabalho de evangelistas, tá? De outras denominações. Ouviu no rádio, ou alguém falando, ou na internet, alguém pregando alguma coisa para que ele cresça. Porque você acabou de confessar, lá não está preocupado em pregar o evangelho. Olha aqui, eu vou até voltar um pouquinho só para vocês verem. Olha só, isso aqui, gente, é manobra. Em segundo plano. Jesus está em segundo plano. Porque o interesse não é de fato ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Ele está falando da CB. O interesse não é de fato ensinar. Se uma pessoa de fato ela se converte a Jesus Cristo, ela entende que a mudança de vida dela, a ética, a moral dela está pautada na palavra. E a palavra diz que nós somos transformados de dia em dia. Essa mudança ela é gradual. Então Paulo diz lá, aquele que roubava, não roube mais. Ele usa isso, só que isso não se aplica ao crente da SCB, tá, meu querido? Você está usando um texto bíblico para tentar defender a SCB por algo que não acontece lá dentro. Pelos motivos que eu acabei de falar. Que você disse na podcast. Lá Jesus está em segundo plano e lá não tem compromisso em ensinar o povo a palavra de Deus. Então isso que você está dizendo aí acontece em outros lugares, menos na CCB. Em mente, não minta mais, mas é feito com amor. Olha, tá aqui, tá escrito, Paulo escreveu, vem cá, vamos fazer um discipulado, uma preparação, você entendeu o que é a palavra, você entendeu o que é o batismo, você tá certo de Jesus Cristo, porque o batismo não salva ninguém. Isso a gente sabe. E a sua igreja diz que é salvação, tá? Se você crer e descer na água aqui, ó, os seus pecados ficam na água, que é um absurdo que eles falam. Eles acham que o batismo tem poder de remover pecado. E por que eles pensam isso? Porque eles não têm ideia do que é evangelho. Eles não têm ideia que o nosso pecado é removido quando cremos em Jesus Cristo. Para eles precisa ter um ponto de contato, precisa ter algo acontecendo para eles entender que naquele algo é onde está acontecendo a lavagem, né? A remissão dos pecados. Agora vamos ver o outro texto. E aí, será que o irmão acredita que nós estamos falando de congregação? Eu vivi a minha vida inteira lá. Eu sei pouquinho do que eu estou dizendo, não é nada, sabe? Mas quem sabe lá o que é o batismo, o significado, inclusive que o batismo não salva. Você acha que se o irmão falar isso dentro de uma congregação, o que você acha que... você vai sair vivo de lá? Olha aí, ele confessa que o CCB não sabe nada. Se eu falar isso lá, eu vou ser rechaçado, né? E não sei o que. Ele dá um tiro no próprio pé. Você não sabe que vocês estão sendo assistidos e estão sendo analisados? Olha só, vamos ver. Inclusive que o batismo não salva. Você acha que se o irmão falar isso dentro de uma congregação, o que você acha que
Você vai sair vivo de lá? Rechaçado, né? Total. Ainda graças a Deus que acabaram as fogueiras da Inquisição, senão eu já tinha virado churrasquinho. Não é? Você fala assim, batismo não salva. Como não salva? O que é o batismo? O significado? Inclusive que o batismo não salva. Você acha que se o irmão falar isso dentro de uma congregação, o que você acha que... Você vai sair vivo de lá? Rechaçado, né? Total. Ainda graças a Deus que acabaram as fogueiras da Inquisição, senão eu já tinha virado churrasquinho. Você tá vendo, gente? Olha só, ele confessa só ponto negativo em coisas básicas e principais do evangelho. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui? A congregação não sabe o básico, o que é o perdão, o que é a conversão, o que é o batismo. Gente, se você não sabe o beabá, como é que você pode dizer que você está numa igreja evangélica verdadeira? Você está entendendo? Vamos ver, vai. Deixa eu perguntar pro irmão. Não preocupa, irmão, o seguinte. A salvação, no conhecimento do irmão, vem através do quê? A salvação, o que é a salvação? Em primeiro lugar, a salvação é imerecido, não depende de mim. Sim. Mas como que nós conquistamos a salvação? Olha a pergunta, em Jesus. Confessando Jesus como Senhor, acreditando. Primeiro de tudo, eu aceitando. Olha onde vai chegar essa pergunta, irmão. Olha onde vai chegar essa pergunta. O Daniel Ferro, ele tem um objetivo ali. Ele tá fazendo... Essa é uma pré-pergunta. Ele tá fazendo uma pré-pergunta. O CCBano tá correndo, porque essa não é a resposta CCBana, tá? Ele tá dando dele, do conhecimento dele. Essa não é a resposta que representa a CCB. Porque a CCB não sabe que a salvação, né, é única e suficiente em Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador. Mas essa é uma pré-pergunta. Você vai ver a pergunta que o Daniel Ferro vai fazer. Vamos ver. Ele como meu Senhor e Salvador. Suficiente Salvador. Foi isso que Paulo disse o único quando foi Salvador. liberto ele e Silas ao carcereiro. Crê Você no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Ponto. Marcos também vai falar que não fala do batismo. Aquele que crer será salvo. Quem crer e for batizado Olha a pergunta, será salvo. E esses sinais seguirão. E o que não crer será condenado. Não é o que não crer não for batizado. Então, quem não crer no batismo, quem não crer em Cristo. Isso, então o que salva Cristo é Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certo. O ladrão à direita do Senhor, ele passou por batismo? Não tiraram ele de lá pra batizar primeiro? Pera aí, antes de crucificar, vamos batizar ele. Então, tá. Agora fala assim, meu irmão. E não preocupa uma multidão, o irmão estando lá. O irmão vive lá, como eu vivi a vida inteira. Não preocupa essa grande multidão que ainda está lá não conhecer Jesus, conhecer a obra, conhecer os ensinamentos, mas não conhecer Jesus? Eu não acredito que não conheça. Ele fala, eu não acredito que não conheça, porque ele não pode dizer que não conhece, aí seria o fim mesmo da carreira. Ele tenta dizer, não, eu não acredito que não conheça, mas agora ele vai dar uma volta tão grande, tá? Ele vai dar uma volta tão grande e não vai conseguir responder. Ele vai tentar dividir em duas categorias a resposta, mas aí vocês vão ver como é lamentável uma pessoa que tenta manipular para poder chegar, para tentar criar uma falsa sensação de que a congregação cristã no Brasil ela representa o evangelho de Jesus aqui na Terra, que ela trabalha para o reino, porque isso é uma mentira, isso é uma falsidade. As pessoas que estão dentro da CCB, elas estão correndo um sério risco de ir para o inferno, tá? Por conta dessas coisas que eu mostrei aqui para vocês. E detalhe, tá? Ele tá dizendo agora aqui, né? Eu não acredito que ele não conheça. Como? Você está dando um tiro no próprio pé. Porque agora há pouco você falou que o CCBano, Jesus está em segundo plano, que a congregação ela não está preocupada em ensinar a palavra de Deus, né? E você disse também que o CCBano não sabe nada sobre justificação pela fé, sobre batismo, e agora você está querendo dizer, eu não acredito que eles não conheçam. Você está sendo incoerente, você está entrando em contradição. Por que isso? Porque quando você vai defender um engano ou uma mentira, você fala uma coisa, mas o engano é tão grande que ele abre brecha para outros lados e você fica tentando tapar essas brechas e vai caindo em contradição. Ou seja, você está se autocondenando junto com a CCB. Sabe quando você quer salvar alguém que está afundando lá e você acaba afundando junto? É isso que esse senhor está fazendo.
Vamos ouvir o que ele está falando aqui. Segue aqui, que é para a gente ter uma ideia. A maioria são homens e mulheres servos de Deus. Eu estaria sendo um hipócrita se eu dissesse ao contrário, estando lá. Sim. Não, ao contrário. Hipócrita você está sendo agora. É porque você se viu no checkmate, você está colocando tudo aí para poder defender. Hipócrita é você falar que o CCBiano, que Jesus está em segundo plano. Hipocrisia é você falar que eles não conhecem nada, né? Que, aliás, que a igreja não se preocupa em ensinar a palavra de Deus. Hipócrita é você dizer que eles não conhecem o que é batismo, eles não sabem que Jesus é o único e suficiente Salvador, e agora você vir querer dizer nessa resposta que você acredita que eles conhecem sim, e que eles estão servindo a Deus. Como que você vai servir a Deus sem ter conhecimento de Jesus Cristo, meu querido? Como? Hipócrita você está sendo agora aí, você está tentando enganar as pessoas, só que você não sabe que isso aqui é um vídeo. O vídeo nós pausa, a gente volta atrás, a gente vê de novo, a gente ouve, tá? É isso que você tem que botar na tua cabeça, que quando você faz um podcast ou você vê em alguma coisa que seja gravado, seja por áudio, seja por vídeo, tá? Você vai ser pego em contradição. Isso é hipocrisia. É você dizer duas coisas diferentes em um espaço tão curto de tempo dentro de uma mesma podcast. Vamos ouvir. Se eu estou lá é porque eu creio que Deus fala na boca de alguns homens. Olha aí. Alguns homens. O Senhor... Olha só, ele está lá porque ele crer é subjetivo. Você crê em quê? Eu creio que Deus fala na boca de alguns homens. Ah, o evangelho é isso, acreditar que alguém lá fala Deus na primeira pessoa falando. Isso é uma heresia que você acredita, colega. Eu quero que você abra na Bíblia, no Novo Testamento, onde Deus está falando na boca de alguém na primeira pessoa. Heresia o que você está fazendo. Você está ensinando, você assina embaixo de uma heresia. Você não falou, eu estou lá porque eu creio em Cristo. Lá eu ouvi o evangelho. Lá eu criei. Lá eles falam de Jesus Cristo. Lá nós fazemos mutirões para sair nas ruas para evangelizar o povo. Não, eu creio porque o homem fala. Ou seja, ele crê em algo que até o diabo pode fazer acontecer. Porque o diabo também é adivinho, como está escrito na Bíblia. Ele também pode dizer coisas que estão acontecendo na sua vida, tá? Se você não sabe. E a Bíblia também diz, o próprio Cristo fala que o diabo faria coisas maravilhosas que iam enganar muitos. Então, a sua ferramenta de aferição para identificar quando é Cristo, aliás, quando é uma igreja verdadeira e é o Espírito Santo, a sua ferramenta é inválida, porque Jesus invalidou isso. Ou seja, querer encontrar Deus através de sinais, achando que não, ele fala a minha vida lá, ele mandou eu comprar, eu comprei e eu fui abençoado, então Deus está aqui. É desse jeito que muita gente vai se perder. Vamos ouvir. Se usa que o Espírito Santo tem estado no meio do povo que serve a Deus, dependendo da placa, estou falando povo de Deus que está lá dentro. De Deus, do corpo Sim. de Cristo. Cristo é a cabeça. Do corpo de Cristo, não da obra. Com a maiúsculo. Então, e por que eu acredito nisso? Agora vem um engano. Vamos ouvir. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. O Senhor continua fazendo obra, milagre, assim como em outras denominações. Não tem pessoas aí que estão delapidando as almas das pessoas financeiramente. Com outro lado, igrejas que têm curso bíblico, curso teológico. Ó, primeira coisa, são duas coisas que eu vou apontar aqui para você. A primeira é a velha mania da CCB para se defender. Quando eles não têm defesa, eles atacam as outras igrejas. Ele tem a mania, ou seja, o debate é CCB, o assunto é CCB, e aí ele pega e fala, ah, mas as outras faz errado, a outra tem isso, a outra tem estudo, tem dízimo, tem tudo. Não interessa o que as outras têm de errado. A tua tá errada. É isso que importa. Primeira coisa que ele falou aqui, um absurdo. Quando Jesus fala, esses sinais seguirão aqueles que me crê, ou seja, primeiramente crer, tá? E os sinais podem aparecer segundo o que for útil para a igreja. Isso tá lá, isso é o complemento disso
está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Só que você não presta atenção que esse negócio de primeiro ver e depois crer, né? Ou seja, ficar em um determinado ajuntamento apenas porque existem coisas que acontecem lá sobrenaturais, toma cuidado, meu colega, porque Jesus também falou que o diabo fará sinais e prodígios de tal forma que, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. O que significa que, se ele pode enganar os escolhidos, então certamente todos os chamados serão enganados. Porque os escolhidos é o remanescente dos chamados, tá? Então isso vai acontecer no meio do povo, Então o seu argumento é furado. Aconselhamento pastoral, curso pré-batismo, e depois, quando a pessoa está lá dentro, ela é delapidada? Sim. Então temos duas situações aí da mesma, não é só isso aí. Sim. Então nós temos a parte espiritual. Que duas situações? Quando você fala em um curso, isso, aquilo, outro, a gente está falando de uma parte material que auxilia na compreensão daquilo que é espiritual. Ok. Mas não quer dizer que uma pessoa que passe por um curso batismal, ela pode compreender na letra o que é Cristo, mas de alma. Essa mania CCB de dizer, eu não tenho a letra, eu tenho o espírito. Isso é uma bobagem que vocês falam que não tem tamanho, meu colega. É óbvio que alguém pode fazer um estudo bíblico e de fato não crer, né? Igual a você. Você leu, estudou e mesmo assim defende heresia. Você defende uma heresia. Você é um homem que está defendendo uma obra satânica, uma sinagoga de Satanás, entendeu? Agora, se tem pessoas que leu, estudou e não creu, isso está lá na própria parábola de Jesus Cristo, onde ele coloca a semente, nem todas vão vingar. Mas isso não significa que o processo de primeiramente ensinar, o processo de primeiramente falar, está errado. Sabe por quê? Eu vou te citar um verso bíblico aqui que vai te dar um checkmate. Simples assim. A Bíblia está dizendo assim, que a fé vem primeiramente pelo ouvir da palavra de Deus. E é óbvio que quando você está fazendo um estudo bíblico, você está ouvindo esta palavra com mais intensidade. Você está ouvindo essa palavra ali com mais clareza, porque está vindo com explicação. É um estudo. Então isso é um absurdo que você faz. Agora você critica a igreja que faz o estudo, que discipula a pessoa, você critica, mas o bêbado que entra sem saber que porta que ele passou e ele se batiza e vocês não estão nem aí da CCB, se a pessoa é um convertido, se a pessoa congrega ali ou não, se a pessoa vai voltar para a igreja ou não, vocês não estão nem aí, a pessoa batiza. E detalhe, se você não conhece ela antes de se batizar, que eu já acho errado, tá tudo bem, mas nem depois de batizado vocês vão lá. Duvido que vocês vão no dia seguinte na casa de todas as pessoas que foram batizadas para conversar com ela, para saber se ela creu de fato, para saber, né, como que tá a vida dela. Então você está querendo, né, criar um pretexto para justificar a irresponsabilidade da sua igreja. É lamentável um homem pegar nos livros para estudar. Para quê? Não, ele vai defender o evangelho? Não, gente. Ele usa o estudo dele para defender algo que é diabólico. As pessoas ficam assustadas com isso, com o que eu estou falando, mas eu quero que você entenda uma coisa. Só o diabo, ele se esforça para esconder Jesus Cristo das pessoas. Só o diabo, ele vai falar assim, aqui, aonde eu governar, Jesus Cristo não é o foco das atenções. Aqui, Jesus Cristo vai ficar em segundo plano. Aqui eu vou dar outras tarefas, outros afazeres. Eu vou dar outras alegrias para esse povo, para nós colocar Jesus em segundo plano. Qual que é a alegria deles? Templo. Você vai ver vídeo na internet, aquela música de fundo e o povo passando até vassoura na parede, né? Esfregando, lavando, jogando água, porque a glória deles é o templo, não é Cristo. A glória desse povo é o templo. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma enganação, cara. Esse homem é um enganador de primeira, né? Eu digo a todos vocês,
Tomem cuidado com este senhor. Pessoas que não tiver conhecimento bíblico podem ser embrulhadas por este senhor. Vamos ver. Será que ela está conectada com o Senhor de fato? Porque aí o coração do homem só Deus conhece. Então essa conversão, além do meu entendimento, ela precisa ser crivada por Deus. E aí é o que Marcos disse. É óbvio, querido, que tem que ser crivado por Deus. Isso aí é entre Deus e as pessoas. A gente está falando da sua denominação, o que ela não faz. A gente está falando de algo empírico. A instituição religiosa, o que ela faz? Você já assumiu tudo aqui nessa podcast. Você já assumiu que lá Jesus é em segundo plano, que lá eles não ensinam. Aí agora ele vai tentar entrar na vida das pessoas subjetiva para tentar passar um pano para CCB. Entendeu, gente, que esse negócio de que se a pessoa creu de fato, se Deus vai dar o batismo do Espírito Santo ou não, isso é coisa individual, entre a pessoa e Deus, tá? A gente não pode falar, em algum lugar eu acho que alguém não tem o Espírito Santo, então toda a heresia da minha igreja tá certa. Toda a bobagem que a minha igreja documentadamente faz de errado, tá ok. Isso é um absurdo. Isso que você tá fazendo é uma enrolação. O nome para isso se chama você está enrolando e enganando as pessoas, meu colega. E olha só, é óbvio que quando você começa a utilizar das ferramentas do diabo, qual que é as ferramentas do diabo? Engano, mentira, hipocrisia. Quando você está usando as ferramentas do diabo, é óbvio que se você parar para prestar atenção, você só usa essas ferramentas quando neste momento você está trabalhando para ele. Ninguém trabalha para o reino de Deus com mentira, com hipocrisia, nem com enganação. Então abra o teu olho, rapaz. Abra o teu olho. Você não é um convertido de fato. Convertido de fato, ele se apega a Cristo a tal forma, de tal modo que ele jamais vai passar pano para nada de errado. Nem que seja algo santo para mim, a minha família, o meu pai, a minha mãe. Você não passa pano mais para nada de errado. Errado é errado. E você é o mais perigoso que tem dentro. É homens igual a você, o outro lá, o ancião lá, Euclides lá, Luiz Carlos Euclides. Esses homens eu acho... meu Deus, eu não tenho nem... É um absurdo. Esses camaradas, vocês veem, eles leram alguma coisa. Eles deveriam... saber alguma coisa, e eles preferem na mentira e o engano. Se você continuar assim, meu colega, segundo o conhecimento que eu tenho bíblico, eu estou falando pela minha análise bíblica, tá? Você vai queimar no lago de fogo. Mas eu sou bonzinho, eu falo de Jesus, eu falo... Não, né? O que conta é aquilo que está no segredo do seu coração, é aquilo que você realmente ama de fato. Você está agora preferindo machucar Jesus Cristo em defesa da sua seita. Porque quando você pisa na verdade, ou você confessa que Jesus está em segundo plano, mas mesmo assim eu vou defender a denominação que deu um chega para lá em Jesus, amigo, você não tem como ficar do lado dos dois. Ou você fica do lado de um e desagrada o outro. Não tem como. E esse seu comportamento, você está dando um chega para lá em Jesus Cristo. Agora me fala, como você pode ser justificado naquele dia por aquele que você rejeitou? Vamos ver aqui, ó. Vamos seguir. E estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Sim, mas assim, sobre o nome de Jesus, essa preocupação, né, com os irmãos que estão lá. Porque eu acredito que eu não posso pegar uma igreja que é errada para mim, sabe, usar como exemplo e falar assim, não, a congregação não é boa, mas também essas... Mas pegando uma igreja bíblica e falando sobre o que é Cristo e uma igreja que faça o que é correto. É o que eu acabei de falar, é o que o Daniel tá falando, ou seja, eu vou pegar a CCB que ela é totalmente errada e aí eu tento achar problemas em outras para justificar a errada. Colega, se outras que você tá apontando está errada, elas estão erradas e a sua seita também. Ou você... É porque a cabeça desses homens é assim, ó, se eu tô sujo, vou sujar todo mundo. E assim eu fico bem. Eu vou ser justificado, porque na final de contas tá todo mundo sujo. A cabeça dele é assim. Você viu que ele não respondeu a pergunta? Ele não respondeu. Ele deu volta.
pirueta, e no final de tudo ele cai naquele argumento dos recebianos rasos que vem aqui no meu canal. Ah, mas na outra igreja também tem problema. Ah, mas na outra igreja também tem problema. Aí eu quero que esse William ouça o que eu vou falar agora. Ele ouve meu canal porque a gente vê em alguns comentários dele aqui que ele assiste o meu canal, né? Inclusive ele usa alguns argumentos meus aí, tá? Então eu quero que você ouça uma coisa, meu querido. Aprenda, tá? Aprenda uma coisa. A congregação cristã no Brasil, ela não tem erros. Ela não tem erros. Ela tem heresia. Erro tem igreja que prega Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa igreja tem erro. Ela está no caminho certo e aí ela pisa errado em algum momento. A congregação está no caminho errado. E aí, meu colega, você pode colocar toda a ética do mundo ali dentro, toda a moralidade do mundo, né? Distribuir toda a coleta perfeitinha para os pobres. Se não tem evangelho, meu colega, esse caminho vai levar para o inferno. É simples assim. Vamos ver aqui, o Daniel Ferro agora deu uma esfregadinha nele, né, daquilo que eu vinha lá falando, tentando justificar a denominação a seita da CCB, querendo apontar os erros de outras igrejas. Que ela ensina o que é Jesus Cristo, que ela, antes de que a pessoa batize, ela venha falar a importância do batismo e tal, mas voltando a Cristo, essa é o ponto principal. Se você olhar no meu canal, nos comentários, tem uma grande massa, e principalmente você vai perceber uma massa, assim, uma grande quantidade de pessoas que tem até dificuldade na escrita, e você percebe, e eles vêm defendendo, eles não mencionam Jesus. Não, eu sei disso. Eles mencionam a esta obra. Ele foi ensinado, ele tá... Aonde eles viram isso? No meu canal. Eu sou o precursor dos críticos que diz que a congregação não fala o nome de Jesus Cristo, que não prega Jesus Cristo. Eu sou a pessoa que fiz a análise e mostrei. Eu sou a pessoa que fala que o CCBano não fala de Jesus. Eles ouviram lá. E aí, lógico, eles ouvem, percebem, entendem e aí replicam. Tá? Eles ouviram tudo isso no meu canal. Ok? Que o CCBano não fala de Jesus Cristo. Ele não se preocupa com Jesus Cristo. Quando eu falei isso no começo, pareceu loucura para todo mundo. Loucura, pessoal, caiu de pau em mim, bateu, matando. Agora tá todo mundo acreditando porque estão vendo as análises que eu faço. Agora não é só argumento, eu tô mostrando, né, no comentário dele. Agora tá aqui, né? Essa pergunta é o checkmate que vai dar no colega, né? E mais uma vez usa de subterfúgios para tentar responder. Tem dificuldade na escrita, e você percebe, e eles vêm defendendo, eles não mencionam Jesus. Não, eu sei disso. Eles mencionam a esta obra. Ele foi ensinado, ele está condicionado, mentalmente ele está condicionado. Isso não é preocupante? Olha aí. Sem dúvida que é. Que tem até dificuldade na escrita, você percebe, e eles vêm defendendo, eles não mencionam Jesus. Não, eu sei disso. Eles mencionam a esta obra. Ele foi ensinado, ele está condicionado, mentalmente ele está condicionado. Isso não é preocupante? Sem dúvida que é. Eles não mencionam Jesus. Não, eu sei disso. Tá Isso não é preocupante? Checkmate CCBano, cara. E aí a resposta dele, gente, olha que loucura que ele vai fazer agora. Não, aí nós temos que separar as coisas. Separar o quê? A resposta é simples e objetiva. Eles não mencionam Jesus. Não, sem dúvida que eles não mencionam. Eles não mencionam. Sendo que se eu for criar uma lista aqui agora das incongruências que esse homem disse, confessando, e depois ele tenta corrigir, porque assim, ele é pego de surpresa, em todas as perguntas ele foi pego de surpresa, de repente teve que sair a verdade. Só que aí ele dá um tempo de 3 segundos, 5 para ele pensar, aí ele tenta reformular na mente, porque o cérebro é muito rápido, gente. Com 2 segundos, com 3 segundos, ele já consegue trabalhar um argumento, tá? Não o argumento todo, mas já uma linha de start, né? Ele já starta um argumento ali e o que vem na cabeça dele é isso, né? Não, mas aí nós temos que separar as coisas. Você pode ver que ele fala em separar as coisas, mas ele não tinha tempo para pensar que coisas é essa, e aí começa a lambança. Tá? Foi pego de surpresa, a pergunta é excelente, mas vamos ver qual foi o resultado. É isso que eu tô dizendo, não tô dizendo que lá não tem Cristo, mas não é preocupante a pessoa estar com a mentalidade nesta obra. Mas aí nós temos que separar. Diga. Nós estamos falando de homens, de ministérios,
de igreja. Sim. Nesse primeiro momento. No primeiro momento nós falamos, debruçamos sobre esses ensinamentos. Uhum. Eu separo isso aí. Ele diz que estamos falando de homens, de ministério e de igreja. Eu não sei onde ele quer chegar com isso. Bom, igreja é a congregação que está no Brasil. Você não vem querer falar para mim que igreja é todas as igrejas, é o corpo de Cristo, como ele tentou apelar aí, porque você não representa a CCB falando isso, tá? Aqui, a pergunta do Daniel Ferro é dentro do contexto CCB, a massa. Então, o ruim desses camaradas é que eles vêm com um argumento próprio, querer alegar que é o argumento da CCB. Não, vou te explicar. Ó. CCB diz, não devemos aceitar ninguém como irmãos em Cristo, como vocês falaram na podcast. Você mesmo assumiu isso. Então agora, mais uma vez, você entra pela hipocrisia e pela enganação. Ou seja, você está usando as ferramentas do diabo para tentar ludibriar. Por quê? Porque para você é muito duro recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você não tem coragem de simplesmente assumir que está errado. Simples assim. Ter coragem de acreditar. Não está errado, irmão. Está errado e ponto final. É isso. Agora, quando você tenta criar um argumento para dizer que não é errado do jeito que você está pensando, tá? É a mesma coisa, o camarada pega no fraga a mulher na cama com outro cara e a mulher fala, não é nada disso que você está pensando. Que argumento que você acha que dá para criar ali? É o que você está fazendo agora. O Daniel, ele tirou o lençol, tá lá o casal, e você vai tentar agora embrulhar as pessoas que viu o flagrante. Entendeu? Agora vamos ver o que ele vai falar. Você tem que separar igreja, ministério e o que mais? E homens. Que separação você vai... Ó, homem e ministério é a mesma coisa. Eu nunca vi o ministério sozinho, sem ser um homem, tomando decisão alguma. Todos os resultados da sua igreja é resultado de homens no ministério. Vamos ver a lambança que ele vai fazer. Ouve aí. O ministério, não o ministério, mas... A instituição ministerial, ela é dada por Deus. Sim. Na palavra. Sim. É um mandamento eclesiástico, vamos dizer assim. Certo. Concorda? Plenamente. Então nós temos ali, a pessoa, ela tem um chamado em outras denominações e ela responde a esse chamado. Ela entra no Jocum, ela vai fazer um curso teológico, ela vai, enfim, e ela se prontifica a servir a Deus naquele chamado através do ministério. Tá, o que tem a ver isso que ele tá falando com a pergunta do Daniel Ferro, assim, ó, o povo da CCB não menciona o nome de Jesus. Olha aí, olha a volta que ele tá dando. Volta se ele chegar no ponto, né? Se chegar. Olha aí. Eu, por exemplo, eu fiz filosofia, tem alguns cursos de teologia. Ele disse que tinha que separar. Depois falou que o homem é igreja e agora já está falando de sua formação. Uma outra denominação? Mas a pergunta, ou seja, já está falando da formação, falando de não sei o quê. Eu tenho um curso de filosofia e alguns cursos de teologia. E tá só enrolando. Isso se chama enganação, meu querido William. Você vai jogar tudo. Você já pensou se a gente for julgado conforme está nas escrituras sagradas? Você já pensou que você tem risco de ser barrado naquele dia? Porque você negou a verdade? Porque você escondeu? Eu tenho total consciência disso. É por isso que eu tenho esse posicionamento. É por isso que eu tenho esse jeito. É por isso que eu saí dessa igreja, porque eu quis. Eu saí daí porque eu falei, aqui eu não posso ficar, porque essa igreja não pertence ao corpo de Cristo. Essa igreja está desligada da cabeça da qual eles ignoram que ela existe. Vamos ouvir. Eu poderia estar, de repente, fazendo alguma outra função. Eu tenho amigos que são padres, estudaram junto comigo, porque na igreja católica você faz os anos de filosofia, teologia, formação pastoral e ordenação. E eu tenho amigos que são padres formados. Então, essa separação do homem e ministério, eu acho que é o que não está sendo feito. Então nós temos a igreja, ok, é uma instituição social, tem CNPJ, isso, aquilo, outro.
É uma formação, não tem demérito nenhum nisso, mas parece assim que por exemplo, historicamente o Itamar sofre muito com isso, porque ele mostra no documento que a congregação foi fundada em 1928, assinada por Luiz Pedroso. Agora já está falando da fundação da igreja. Cadê a resposta da pergunta? Eles não mencionam Jesus. Não, eu sei disso. Essa é a pergunta. Eu coloquei de volta. Sem dúvida que é. Agora eu volto onde ele parou ali, tá? Porque ele tá falando do Itamar. Eu voltei para eles não mencionam o nome de Jesus. Isso é fato, é documento, é histórico, tá lá no cartório. Qualquer pessoa, inclusive, pode ir lá no cartório e pedir esse documento da ata de fundação. Mas é mais bonito eu fazer um mito de que alguém veio mandado pelo Espírito Santo, porque aqui no Brasil tinha um grande povo a ser resgatado, e em 1910 ele... Esse homem não consegue dar resposta. Você prestou atenção, pessoal? Você vai dar crédito, irmão, na congregação cristã no Brasil, para uma pessoa. Isso é para vocês verem que nem os melhores, nem os mais estudados conseguem defender as heresias da CCB. O que ele está fazendo aqui agora, eu coloquei até de novo a pergunta do Daniel, voltei para a pergunta porque ele falou tanto tempo que a gente pode até esquecer da pergunta, tá? A gente acaba até esquecendo da pergunta. E aí eu volto a pergunta e falo, o Daniel fala, mas o povo da congregação não fala de Jesus Cristo. Você não acha isso um problema? Sim, sem dúvida. E aí que a congregação ela foi fundada, que eu tenho curso de filosofia e eu também tenho alguns cursos de teologia e que eu acho que ministério foi dado por Deus, a instituição, mas aí eu acho que tem alguns homens no ministério. Mas aí o Franciscon, as pessoas acharem que o Franciscon foi iluminado por... Aí o Itamar, que ele tem lá... Você prestou atenção, gente? A enrolação desse homem, a embromação, porque não tem resposta. Ele se recusa a dar uma resposta simples. Estão sendo enganados, é essa a resposta. Por que isso acontece? Isso não é preocupante? Sim, totalmente preocupante, porque qualquer igreja, que ainda que tenha nome de cristã, que não prega Jesus Cristo, que o povo não conhece Jesus Cristo, não é uma igreja cristã de fato, logo não está ensinando o evangelho, logo essas pessoas estão perdidas. Gente, isso não é brincadeira o que eu tô falando para vocês. Esse povo tá perdido porque eles não conhecem Jesus Cristo. Não adianta a igreja ser bonita, zelosa, ninguém ganha salário de nada. Ai que lindo, gente, ai que lindo. Todo o dinheiro que a gente pega, a gente distribui, a gente dá comida para todo mundo, né? A gente tem... Não pregar o evangelho de Jesus Cristo, nada disso adianta. 1 Coríntios capítulo 13, lá fala, o amor é Jesus Cristo. Não adianta você ser uma igreja bonita lá, linda, com velhinhos de cabeça branquinha na frente, que parece vovô. São tudo vovozinho, né? Não tem dinheiro, não tem salário, a gente sabe que isso é uma mentira, né? Eles têm uma ajuda de custo muito boa, tá? E é uma igreja onde o povo vai de graça trabalhar lá dentro, limpar, varrer, fazer tudo. Se não tem um evangelho, meu querido, isso não adianta nada. Vai todo mundo pro inferno. Simples assim. Ou você acha que no inferno só vai ser jogado lá pessoas que cometeram atrocidades aqui na Terra? Lá tem gente de terno e gravata que vai ser jogado no fogo do inferno. Isso tá lá nas falas de Jesus Cristo. Homens que tinham dons. Por quê? Porque estavam na igreja. Agora esse camarada que falou que se justifica na CCB porque lá tem dom, lá o homem fala, lá Deus fala, ele falou, Deus fala na boca de alguns homens lá. Colega. Sem noção, né, gente? Sem noção. Né? Não, ou seja, não tem, eles não lembram do que está escrito na Bíblia. Vamos continuar aqui, né? Pra gente ver, dá até tristeza. O pior ainda tá pra vir, gente. Você acha que isso tudo é o pior? Então, assim, isso, separar a história do mito é complicado. Então a gente sabe, historicamente, que não existia, é adenominacional, não existia denominação. O único documento que eu encontrei, por exemplo, é de 1921, o primeiro documento que diz Congregação Cristã, só para a gente contextualizar. Sim. 1921 é dando conta da compra de um terreno, mas legalmente não existia a igreja
institucionalizada de fato. Ok, então nós temos uma igreja que cumpre um papel social. Certo. Ela tem CNPJ, ela presta contas, e não há demérito nisso. Certo. Então, para que ficar criando um mito de que é uma igreja que foi fundamentada em Cristo, a partir de Cristo? Meu Deus, pessoal, olha a loucura que esse senhor está falando. Para que criar o mito de que a igreja está fundamentada em Cristo? Olha a loucura. Ele, para tentar defender a CCB, pessoal, olha só a loucura. Eu quero que vocês prestem atenção. Daniel Ferro falou o seguinte: a igreja não fala de Jesus. Se a gente pula toda essa enrolação dele, tá? Você tem que pular essa enrolação, que isso aí não serve para nada. Isso é só para encher linguiça. Você vinha agora para essa resposta, a resposta dele é essa aqui. Sim, porque a igreja nunca foi fundamentada em Jesus. Fundamentada significa, eu estou falando de Jesus Cristo, porque ele é o fundamento da minha pregação, e aí o povo vem, e por conta de eu continuar pregando Jesus, e o povo querer ouvir sobre Jesus, é que a gente aluga um salãozinho. Porque nós não cabemos na casa de outras pessoas, porque o povo cresceu. E por conta da pregação do evangelho, que a gente continue falando de Jesus Cristo, a gente agora vai ser obrigado como é que fala? A conseguir o alvará de funcionamento, todas essas outras coisas do salãozinho. E para isso, eu tenho que abrir a documentação, eu tenho que fazer todas essas coisas, tá? Então, a igreja automaticamente, a instituição religiosa, ela não tem como. O princípio e a origem dela é em Jesus Cristo. É no evangelho de Jesus Cristo. Mas a loucura desse homem, que eu não vi ninguém mais falar isso, nem na própria congregação cristã no Brasil, isso é sandice desse homem. Ele está dizendo o seguinte: a congregação não precisa falar de Jesus, os irmãos não precisam, porque ela não é fundamentada em Jesus. Na cabeça dele, então, eles falaram assim: vamos construir aqui, vamos fazer uma instituição? Vamos. Aí fizeram a instituição. E aí, em determinado momento, resolveram falar de Jesus em algum momento. Ou seja, eu só posso pensar isso. Se nada disso foi construído ou feito com fundamentação em Jesus Cristo, ou seja, para o fim ser Jesus Cristo, então, meu colega, isso é pior do que eu imaginava. A sua seita é pior. Gente, eu vou voltar para vocês ouvirem o que esse homem falou, que é um absurdo que não tem tamanho, tá? Eu acredito que até o CCBano que ouvir isso daqui, que tiver um pingo, somente um pinguinho de consciência e de respeito ao nome de Jesus Cristo, e que tiver um pouquinho de juízo, ele vai rechaçar o que esse camarada tá falando. Vou ouvir aqui, ó. 1921, o primeiro documento que diz Congregação Cristã, só para a gente contextualizar. Sim. 1921 dando conta da compra de um terreno, mas legalmente não existia a igreja institucionalizada de fato. Ok, então nós temos uma igreja que cumpre um papel social. Certo. Ela tem CNPJ, ela presta contas. Para ele é isso. A congregação, ela tem que cumprir apenas um papel social. Que na verdade não cumpre papel social algum. Ela não traz benefício e retorno para o Estado. Eu falo para a população ali do convívio dela, que é a sociedade civil, né? Ela faz alguma coisinha para o membro e é membro escolhido a dedo. Esse aqui você faz, né? Esse aqui não. Primeiro, já é um tiro no pé. Agora vamos ouvir a resposta absurda que ele deu. E não há demérito nisso. Certo. Então, para que ficar criando um mito de que é uma igreja que foi fundamentada em Cristo, a partir de Cristo? Fale a verdade, e essa de fato liberta. Separe o que é o que é o ministério, o que são os homens. Isso aqui é homem. Isso aqui é imposição humana. O Senhor Jesus disse assim: meu fardo é leve e meu jugo é suave. E ele condenou os hipócritas fariseus e os doutores da lei daquele tempo, porque eles atavam cargos pesados nas costas do povo e eles ficavam de boa. Então você viu que a resposta, ele não deu resposta nenhuma. A resposta dele foi apenas dizer que a congregação não é fundamentada em Jesus Cristo, que eu acho, olha, dá até vergonha. Eu teria vergonha se eu fosse esse homem
de ter falado isso, de ter participado, não por causa do Daniel Fé, mas por causa das coisas que esse camarada declarou aí, tá? Um absurdo que não tem tamanho. Um absurdo. Isso para mim é uma blasfêmia contra Jesus Cristo. É uma blasfêmia. A congregação, ela cumpre um papel social, mas ela não está fundamentada em Jesus Cristo. É fácil tirar a liberdade de uma irmãzinha lá no Cafundó do Judas, que tirou a pontinha do cabelo dela, mas a minha filha eu não tiro tocando numa grande congregação. E isso aconteceu quantas vezes? E eu tô mentindo? Eu vou ser disciplinado porque eu tô falando a verdade? Então nós temos que separar o que é do homem, o que é do Senhor, a igreja que está lá dentro servindo a Cristo e um monte de gente que está para onde eu vou. Então essas pessoas, por favor, me entendam bem o que eu vou dizer, elas estão perdidas, elas precisam de ajuda. Eu não vejo como um demérito isso. Mas eu nem lembrava do que ele tinha falado. Eu falei, ele acabou de falar. Tá todo mundo perdido dentro dessa igreja. Você mesmo disse que as pessoas não sabem para onde ir. Eles não sabem para onde ir. E no final, pessoal, eu não vou nem continuar, tá? Eu ia continuar, tinha bastante coisa para passar aqui, ó. Tava um pouquinho para frente do meio. Eu ia mostrar que no final esse homem, ele recomenda a CCB como uma igreja boa. Ele vai falar assim, né? Ele assume que o papel da pregação na congregação é ruim demais. Ele fala, fica lá, canta seu hino, né? Canta o seu hino, ora a Deus. E quando chegar na hora da palavra, você lê a palavra, porque o homem está lá lendo também, você fecha e ignora. Cara do céu, a palavra, a pregação é a base da igreja. Se não for a base da igreja, você pode congregar em qualquer tipo de denominação que prega qualquer besteira. Por quê? Vale eu estar aqui dentro por causa da bateria ou por causa do dízimo. Na hora que ele for pregar lá que o reino é na terra, tá tudo bem, eu posso ficar aqui. É só eu ignorar. Ele fala isso para tentar defender a seita. Porque no fundo, de verdade, nem ele defende isso. Porque senão, você tem que fazer o mesmo peso com a mesma medida. Se você for falar, a outra igreja não prega, a outra que prega aquilo lá errado, amigo, a regra de defesa para eles também vai ter que ser igual a essa que você está usando para CCB. Ok? Vocês dão um tiro no próprio pé, tá? Eu não vou pôr aqui o final, eu vou puxar para frente para algum lugar aqui. Vamos ver. Também, semelhante ao ancião que falou que isso aqui é só um livro. Só um livro. Então, se nós falar que não tem importância a pregação da palavra, palavra. Semelhante a isso. Isso aqui é só um livro. Sendo que no culto, o mais importante é a leitura. É a pregação da palavra pautada na Escritura. Pautada em Cristo, eu acredito que, assim, eu acredito na leitura da palavra. Porque a leitura do que está escrito, o que está escrito não tem interferência humana. Ele acredita na leitura da palavra. Você tem que acreditar nas escrituras, amigo. As escrituras, é simples assim. A leitura é a leitura das escrituras. Vamos ver. Ele está falando que não tem interferência humana. É óbvio, né? Porque você está lendo. Agora, veja a lambança. Esse camarada, ele deu 300 tiros no pé da CCB. O CCBano que tiver um pouquinho de senso crítico, rapaz, ouvindo esse homem falar, você tem duas escolhas: ser sincero com você mesmo e sair dessa seita. Ou então você abraça ela de vez e vai que vai. Olha só, ele só falou loucuras verdadeiras, porque essa igreja é uma seita. Agora, olha só o conselho que ele vai dar. Eu creio. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Certo. Isso é heresia. Isso é heresia. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso é heresia. Ei, CCBanada, aí, o CCBano aqui diz que vocês são a seita. Seita é aquela que produz heresia. Ele falou, isso é heresia, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tá aí na contracapa do seu inário, meu querido. Como é que fica a sua situação? Como é que ficam os CCBanos agora? Vocês, CCBanos, como é que fica? Agora, como que esse homem pode dizer para o povo continuar numa igreja que ele mesmo está confessando agora que é uma seita? Seita são aquelas igrejas que produzem heresias.
E você está dizendo, você apontou uma heresia agora, que para mim é o suficiente, tá? Qualquer pessoa que atacar a Bíblia ou diminuir as escrituras, porque ela é o ponto principal de tudo, meu camarada, ela não deve ser levada a séria como igreja de Cristo. Vamos ouvir aqui. Ouça. A Bíblia é a palavra de Deus. E se eu não creio nisso, eu sou um falso cristão. Aí era contra isso que João pregava. Quando ele... Olha aí, rapaz, o CCBano chamando a vocês de falso cristão. Porque o que tem de CCBano que entra aqui no canal falando que a Bíblia contém a palavra... Ó, esse senhor chamou Hélio Bianco de falso cristão. Falso cristão, ele acabou de falar, é quem acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ele chamou Hélio Bianco de falso cristão, ele chamou a cúpula da CCB de falso cristão, porque eles é quem alterou os pontos de doutrina da correção, e mais um punhado de CCBanada que tem aqui na internet, canal aí defendendo a seita CCB, e mais um outro punhado de coisa. Eu vou até voltar aqui, ó, para vocês ouvirem de novo. Ele tá chamando de falso cristão quem acredita nessa heresia. Eu acredito na leitura da palavra, porque a leitura do que está escrito o que está escrito não tem interferência humana. Eu creio. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Isso é heresia. Isso é heresia. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso é heresia. A Bíblia é a palavra de Deus. E se eu não creio nisso, eu sou um falso cristão. Aí era contra isso que João pregava, quando ele dizia sobre os hereges, porque os hereges que ele pregava naquela época eram os filósofos gregos que contradiziam o quê? A divindade de Cristo. E se a palavra, o Logos, estava com Deus, se a palavra estava com Deus, e eu digo que a palavra que não é inspirada, eu estou prevaricando contra Cristo. Então eu estou me tornando como um gnóstico daquela época, do primeiro século, que dizia que Jesus, esses eram os hereges lá, não era quem estava no YouTube falando de determinada igreja A, B ou C. Herege não é isso. Pelo contrário, as pessoas que muitas das vezes se manifestam hoje através do meio de comunicação que tem, ela está cumprindo com a palavra, que é de justamente julgar segundo a reta justiça. Opa, mas o que você falou aí não está escrito aqui, caboclo. Olha aí, ó. O cara não está errado, ele está certo. Esse camarada é cheio de contradição. Se você for pegar no começo, ele critica o crítico que está fazendo crítica. Agora, ele parece que esquece do que ele falou, ele acaba usando um argumento aqui que ele está defendendo a gente sem ele perceber. Ele falou assim, quem está fazendo a crítica aí no YouTube está cumprindo com a palavra, porque ele está julgando segundo a reta justiça. O que é reta justiça? O que eu cansei de falar aqui para vocês? Reta justiça é quando a gente está fazendo um julgamento segundo a palavra de Deus, segundo as escrituras. Esse juízo, na verdade, é de Deus, não é nosso, porque nós estamos usando apenas as próprias palavras dele, a palavra de Deus. Vamos voltar só mais um pouquinho aqui. Isso é uma sabugada que ele está dando na cabeça dele mesmo e dos CCBanos. Olha aí, ó. É o Espírito Santo, rapaz. É o Espírito Santo tomando a boca desse homem aí para mostrar que ele é incoerente. E junto com esse bando de CCBano fanático. Olha aí. Pelo contrário, as pessoas que muitas das vezes se manifestam hoje através do meio de comunicação que tem, ela está cumprindo com a palavra, que é de justamente julgar segundo a reta justiça. Opa, mas o que você falou aí não está escrito aqui, caboclo. O cara não está errado, ele está certo. E aí ficou uma linha estreita, né? Ele tá certo, porque se eu venho aqui e eu falo o que eu acho, então eu tô achando achismo. Mas se eu pego a palavra de Deus e falo, meu amigo, o que você pregou aí tá contra o que tá escrito aqui, eu tô de acordo com a palavra. Eu tô agindo, julgando segundo a reta justiça. Então naquela época João pregava contra os hereges porque eram manifestações gnósticas dos filósofos gregos, os próprios judeus helenizados, que não criam na divindade de Cristo. Eles criam em Jesus, os gnósticos até hoje, eles creem em Jesus, mas não creem que ele seja Deus. Ele seja o filho de Deus, por exemplo. Os judeus ortodoxos não o aceitam até hoje. Alguns aceitam como profeta somente. Como Messias. Porque o Islã também. O Islã acredita em Jesus como um profeta, igual Maomé, igual Moisés. Então, pessoal, é isso aí. Lamentável, tá? Análise aqui para vocês verem. Eles fazem todo tipo de malabarismo para tentar salvar a seita, tá?
A intenção desse camarada era passar um pano, mas o Daniel Ferro fez umas perguntas bem colocadas ali para ele. Teve mais coisas aqui que eu acabei pulando, porque o tempo era muito longo, já tá com 1h10 de análise aqui, é muita coisa, tá? Ele fala em determinado momento também que a gente não deve corrigir as pessoas, porque quando a gente vem para a internet, olha só, essa fala dele agora tá repreendendo uma outra anterior, que ele fala, não, porque quando vai para a internet falar, acaba dividindo famílias, acaba dividindo, trazendo, né, coisas contra um contra o outro, dividindo, tal. Isso é uma heresia o que você está explicando, o que você está falando, tá? Primeiro porque isso é mandamento bíblico, a gente tem que falar, a gente tem que repreender o que está errado, a gente tem que corrigir, a gente tem que redarguir. Está escrito isso aí na Bíblia, ok? Segundo lugar, o que você não esperava, que o Daniel Ferro, ele fez a colocação, mas aí ele tirou, ele deixou quieto. E o próprio Daniel Ferro falou uma coisa que eu vou falar aqui agora. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz. Quem falou para você que eu vim trazer paz entre vocês? A paz que Jesus trouxe é com Deus. Éramos inimigos. E pela fé em Cristo e no sacrifício dele, hoje por fé eu voltei a estar reconciliado com Deus. E estando reconciliado, agora eu estou em paz porque não tenho mais culpa. Você está entendendo? Eu não tenho mais culpa. É essa paz. Paz terrena, meu colega? Não. Jesus fala, vim trazer espada, não paz. E ele fala, a partir de agora, por conta de mim, em uma casa vai estar dividido 2 contra 3, 3 contra 2. É isso que Jesus fala. Seu argumento é pífio, tá? Então fica aqui, pessoal, um alerta para vocês. Tomem cuidado com esses... É da CCB, amigo? Toma cuidado. Simples assim. Ah, mas esse homem é sábio. Aquele tem conhecimento da palavra. Se ele defender a CCB, é sinal de que ele está usando mentira e engano. Não tem como você usar a verdade para defender a CCB. É por isso que eu falei para vocês que é loucura vir defender a CCB. Porque em algum momento você vai ter que manipular as coisas, você vai ter que inventar coisas, você vai ter que mentir, você vai ter que enganar, você vai ter que induzir, você vai ter que ser hipócrita. Não tem como você falar, não, eu vou ser simplesmente verdadeiro, sincero, e você conseguir defender a CCB desse jeito. Sabe por quê? Porque tudo que ela ensina está errado. Está errado, cheio de heresia. Fica esse alerta para todos vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.